Lord of Mysteries, capítulo 219. Créditos narrador K. Se o tolo tivesse simplesmente mencionado que havia algum conhecimento geral simples contido no diário de Roselle, o enforcado, Alger, não estaria necessariamente determinado a pagar o preço pela resposta, em parte porque a descrição de ser simples matou sua curiosidade. Outro aspecto decorria de sua constante cautela em não fazer negócios com o tolo, pois o lembrava dos exemplos em que acordos eram feitos com deuses e demônios malignos. Mas agora que ele conhecia o chamado conteúdo do conhecimento geral simples, seu interesse foi despertado. No entanto, não conseguiu entender partes da descrição, muito menos obter qualquer compreensão real ou profunda do conceito. Portanto, ele não pôde conter seus impulsos de perguntar em absoluta reverência: Senhor tolo, que tipo de pagamento você quer? Sim, sim. Audrey acenou com a cabeça quase indiscernivelmente, mas com muita frequência, indicando que isso era algo que ela também queria perguntar. Embora o Sol Derek permanecesse em silêncio e não fizesse nenhum gesto corporal adicional, o olhar que ele deu ao tolo explicou tudo. Klein, que esperava por tal resposta, sorriu e disse: informações sobre a Ordem Secreta. A Ordem Secreta, o enforcado Alger murmurou para si mesmo. Ele não estava familiarizado com este termo. Certa vez, recebeu pagamento por explicar à senhorita Justiça sobre muitas organizações secretas, incluindo a Ordem Secreta. Audrey e Derek franziram a testa subconscientemente. A única compreensão dela sobre a Ordem Secreta se limitava ao que o enforcado havia descrito. E Derek nunca tinha ouvido falar de tal organização. Klein há muito esperava o que o Sol sentiria, mas não ficou surpreso. De acordo com sua conjectura, a área onde a Cidade de Prata estava localizada deveria ter feito parte da Terceira Época após o aparecimento da Primeira Ardósia da Blasfêmia e antes do aparecimento da Segunda Ardósia da Blasfêmia. Era até possível que fosse a catalisadora direta ou manifestação do cataclismo. A família Zaratul só entrou no palco da história na Quarta Época, e a Ordem Secreta foi criada na segunda metade da Quarta Época. Não havia como ambas as entidades terem existido no mesmo período. Klein ficaria surpreso se o Sol soubesse sobre a Ordem Secreta. Ele então teria que derrubar algumas de suas especulações, reconstruir seu conhecimento sobre a Cidade de Prata, a terra abandonada dos deuses e a família Zaratul. Após quase 20 segundos de silêncio, Alger olhou para o tolo na névoa cinza, refletiu sobre suas palavras e disse: vou aceitar este pedido e ajudá-la a reunir informações sobre a Ordem Secreta. Você pode fazer a troca adiantada? Não era de surpreender que uma divindade suspeita estivesse interessada em uma organização antiga e secreta. Portanto, Alger não ficou intrigado com isso. Mais importante, depois de muitas reuniões, ele teve um palpite em sua mente, que era que o estado do Senhor Tolo não era perfeito, que ele poderia estar em uma situação difícil, que todas as suas tentativas e ações de seus adoradores nos continentes Norte e Sul deveriam ajudar ele a se libertar de seus limites. Isso pode até estar relacionado ao grande segredo de por que as 7 divindades não descem mais sobre o mundo real após a Quarta Época. Um pensamento passou pela mente de Alger e ele estremeceu ao se sentir entrando no reino dos deuses. Ao ouvir o pedido do enforcado, Klein recostou-se na cadeira e assentiu. Sem problemas. Se as informações que você coletou excederem o valor da resposta, eu lhe darei uma compensação adicional. Quanto às circunstâncias em que faltou valor à resposta, cabe naturalmente ao estimado senhor tolo decidir. Se ele tiver condições de fazer o pagamento adicional, que assim seja. Se não, esqueça, Klein acrescentou silenciosamente. Os olhos de Audrey se iluminaram de repente. Ela levantou a mão e disse: quero participar deste negócio. Klein riu e respondeu: claro. Francamente falando, seu alvo principal era a senhorita Justiça Porcu. E ela era uma moradora de Baclund e ela se misturou em vários círculos de Beyonders. O acesso dela a informações na Terra da Esperança superou em muito dele, considerando que era a primeira vez na capital. Ela também era mais informada do que o enforcado, que ficava no mar a maior parte do tempo. De acordo com a revelação anterior que recebeu de sua adivinhação, Klein acreditava que as pistas relacionadas à Ordem Secreta apareceriam em Baclund e não em nenhum outro lugar. O Sol Derek ouviu em silêncio e depois de pensar um pouco, disse: estou disposto a usar o pagamento que reservei e trocá-lo pela resposta. No acordo anterior de 3 vias, ele havia trocado a fórmula da sequência 8, telepata pela sequência 9, bardo. Klein havia prometido compensá-lo, e sua escolha na época foi economizar e se preparar para as fórmulas de poções e ingredientes principais subsequentes. Klein acenou com a cabeça e deu uma explicação que havia preparado há muito tempo.
A chamada sequência semelhante refere-se a como os beyonders de alta sequência são intercambiáveis com outros caminhos. Deixe-me dar um exemplo. A sequência 5 do caminho da morte, porteiro, não só pode ser avançada normalmente, mas também pode-se escolher o caminho do gigante, que é a sequência 4 do caminho do guerreiro, caçador de demônios. Isso não acarretará o perigo de perder o controle, nem acumulará loucura. É diferente de tomar a poção errada. Claro, se não for uma sequência semelhante, um estado semi-descontrolado é o melhor resultado. Intercambiável? Audrey deixou escapar, surpresa e encantada. Ela ficou surpresa que os caminhos da sequência não fossem completamente fixos, que eles não precisassem seguir o caminho original todo o tempo. O preço da troca não era ser semilouco e nunca mais avançar. Dentro dos 22 caminhos divinos, havia circunstâncias especiais e sequências que eram semelhantes. E o que a encantou foi ter outra chance de escolher novamente no futuro. Era como escolher algo que despertasse seu interesse na loja de departamentos de Philip. Foi uma experiência maravilhosa. Então é assim, Alger murmurou silenciosamente para si mesmo, de repente. Sentindo como se tivesse entendido várias coisas ao mesmo tempo, e tivesse resolvido muitas das dúvidas acumuladas em suas experiências passadas. Esta informação é valiosa demais. Como esperado do senhor tolo. O chamado conhecimento geral simples é suficiente para chocar e admirar a maioria dos beyonders de sequência baixa e beneficiá-los imensamente. Ele suspirou interiormente. Derek, o Sol, ficou um pouco desapontado porque não tinha intenção de mudar as sequências. Ele queria ser o sol que iluminava a escuridão e dissipava a maldição. No entanto, rapidamente relembrou um incidente ocorrido na Cidade de Prata. O ex-chefe, uma potência que tinha maior possibilidade de superar as limitações do caçador de demônios, construiu um mausoléu para si e se enterrou, tornando-o seu lar. Depois, ele apareceu cada vez menos, até que a porta principal do mausoléu não pôde mais ser aberta. Naquela época, todos os cidadãos da Cidade de Prata acreditavam que um problema havia surgido durante o avanço do chefe e que ele havia enlouquecido, a ponto de estar perto de perder o controle. Acreditava-se que ele havia se matado. Agora, combinado com a descrição do tolo, o Sol de repente pensou em outra possibilidade. Esse chefe pode estar tentando avançar na sequência por um caminho semelhante. Em uma de suas explorações nas profundezas da escuridão, ele adquiriu a fórmula correspondente para o caminho da morte, e o mausoléu pode ter sido um requisito especial. Mas no final, ele ainda falhou? Mas por que ele não se transformou em um monstro? O que ele encontrou naquele mausoléu escuro? A Cidade de Prata não tem as fórmulas de poção de sequência de subsequência depois de caçador de demônios? Enquanto esses pensamentos cruzavam sua mente, Derek foi repentinamente trazido de volta aos seus sentidos pela voz reservada da senhorita Justiça. Senhor tolo, posso perguntar quais outros caminhos são intercambiáveis com o caminho do espectador? A sequência 4, Caçador de Demônios, soa muito bem. Isso é muito adequado para mim, muito adequado para a Justiça. Audrey admirou o primeiro nome de alta sequência que ela conheceu. Eu também quero saber. Klein ficou tentado a responder a pergunta da senhorita Justiça dessa maneira. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Audrey acrescentou em um tom vacilante. Posso pagar pela resposta a esta pergunta. Quantos quilos de ouro você acha que é suficiente? Eu acredito que seu adorador precisará de uma certa quantia de fundos para suas atividades. Dito isso, ela lembrou como o adorador do Senhor Tolo havia acabado facilmente com o almirante pirata Quilangos, que possuía fome rastejante. Claramente, ele era um beyonder de alta sequência, então ela quase disse, peço desculpas. Senhor Tolo, trate como se eu nunca tivesse dito nada. Porém, como ela já havia pedido, ela não podia recuar. Vamos, Audrey. Talvez o tolo tenha um adorador mais fraco. Audrey mordeu os lábios silenciosamente, encorajando-se silenciosamente. Libras de ouro. Klein pensou seriamente e disse, faremos a transação depois que informações suficientes sobre a ordem secreta forem coletadas. Enquanto falava, lembrou-se de seu informante nos Alquimistas da Psicologia, Daxter Guderian. Capitão Yale. Suspiro. A identidade de Daxter como informante não pode mais ser verificada. Eu me pergunto se é uma tragédia ou uma comédia. É uma pena que eu não possa mais contatá-lo. Caso contrário, seria a maneira mais conveniente de obter dele as informações sobre o caminho do espectador. Klein sorriu. Tudo bem. Audrey respondeu alegremente.
A conversa entre os dois fez o enforcado, que ia fazer uma pergunta semelhante, calar a boca. Ele o deixou até reunir informações suficientes sobre a ordem secreta. Após um breve silêncio, Audrey virou a cabeça para olhar para o Sr. Tolo e ergueu a mão levemente. Depois de receber um aceno de confirmação, ela se virou para o membro à sua frente e perguntou com sentimento de antecipação. Senhor enforcado, minha dica permitiu que você terminasse o contra-almirante Furacão. Você preparou a glândula pituitária completa de uma salamandra arco-íris madura? Essa é uma das razões pelas quais voltei para o mar. Alger assentiu gentilmente e disse, eu consegui o material Beyonder que você queria. Mas como devo dar a você? Como? Como isso deveria ser dado a mim? Audrey congelou por um momento enquanto se perdia em pensamentos. É impossível dar apenas o meu endereço. Também não posso passar por Chiu e Force. Isso revelará o fato de que sou uma Beyonder. Não é impossível. O imperador Roselle disse uma vez que quando devemos escolher o menor de dois males, naquele momento, o coração de Klein se agitou. Ele bateu levemente na borda da longa mesa e sorriu. Senhorita, senhor, vocês estão dispostos a cooperar comigo em uma tentativa em relação a este assunto? Fim do capítulo. Créditos narrador K.